10. Estamos na série de mensagens raízes, chamados para amar, pertencer e servir. Maravilha, esse tema. Hoje nós vamos falar sobre pertencer. Pode voltar aí, Yuri, por favor, deixa por enquanto. Tá, vamos falar sobre o tema pertencer. O pastor Ricardo já ministrou sobre amar, né? Chamados por Cristo, pertencemos, aquele que pertence, ele ama, e hoje eu vou falar sobre pertencer, amém? A dádiva que é pertencer à igreja de Cristo. Então, 2 Timóteo 2, a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Vamos orar. Senhor Jesus, entregamos, Senhor, esse momento em suas mãos, mais uma vez, Senhor, o momento da sua poderosa palavra, Senhor, que o Senhor trate, Senhor, com a igreja, o que o Senhor tem a tratar, independentemente de mim, Senhor, falho, pecador, mas diante da sua santidade, diante do poder que há na sua palavra, que o Senhor nos traga o entendimento, Senhor, e a correção necessária que há em Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Amém? Então vou falar hoje sobre raízes de pertencimento. Nós estamos nessa série de mensagens sobre raízes. E toda conversa sobre raízes começa com uma pergunta, que a maioria de nós nunca faz em voz alta, fica no interior. Eu realmente pertenço aqui? Eu realmente faço parte? Eu não estou falando só de pertencer a essa igreja, a Igreja Reformada Mosaico. Eu estou falando de algo muito mais profundo. A Igreja Mosaico é só uma parte, amém? Antes disso, existe algo muito mais profundo. Aquela sensação que parece quando você enfrenta, serve, contribui, mas por dentro há um vazio que você não consegue nomear. E sabe o que acontece quando esse vazio aparece? Será que eu pertenço? Será que eu faço parte? A gente começa a tentar preencher esse pertencimento com desempenho. Amados, e essa crise não é nova. Essa crise, ela tem 2000 anos. Existe uma carta, segunda carta a Timóteo. Ela foi escrita exatamente para alguém que estava se sentindo assim. Numa masmorra em Roma, um velho homem e acorrentado, ele escreve essa carta. Faz muito frio naquela masmorra, a maioria dos amigos tinha abandonado ele, e ele sabe que a execução, a sua morte, é apenas uma questão de tempo. Esse homem é o apóstolo Paulo. Ele não estava escrevendo ele estava escrevendo para um jovem chamado Timóteo. E Timóteo, ele está onde? Timóteo, ele se encontra em Éfeso, uma das maiores cidades do mundo romano, cosmopolita, muito barulhenta, rica, lar. Essa cidade era o lar do templo
de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo, uma cidade onde toda religião tinha espaço, toda filosofia tinha voz, e toda identidade era negociável. Timóteo estava nesse meio, e no meio desse caos, Timóteo, um jovem, também tinha problemas de saúde, enfrentava falsos mestres dentro da igreja e uma pressão cultural forte fora da igreja. E agora, Timóteo recebia uma notícia de que Paulo, o seu pai na fé, aquele a quem Cristo chamou e pregou o evangelho para que ele se convertesse, estivesse caminhando, o seu mentor, a sua âncora, estava prestes a morrer. Então Timóteo, ele estava sozinho em Éfeso, cansado, pressionado, e provavelmente se perguntando se tinha raízes suficientes para continuar. Antes de qualquer imperativo, é importante sabermos que antes de qualquer Paulo para Timóteo, faça isso, faça aquilo, seja assim, Paulo localiza Timóteo dentro de uma história. O problema de Timóteo, o possível enfraquecimento de Timóteo longe, diante de tantos problemas, diante de tantas as dificuldades, não leva Paulo a dar muitos imperativos a ele, pelo contrário, Paulo se preocupa em colocar Timóteo dentro da história, trazer à mente de Timóteo, olha, ao que você pertence. E de onde veio Timóteo, esse pertencimento? Então o problema de Timóteo é o nosso problema nos dias de hoje. E a resposta de Paulo para Timóteo é a resposta que nós precisamos também ouvir nos dias de hoje. Amém? Então deixe a sua Bíblia aberta, no verso 1 de 2 Timóteo, capítulo 2, chegamos ao primeiro ponto aqui da exposição dessa parte do texto em que Paulo exorta Timóteo, traz um encorajamento a Timóteo. Entendemos que o pertencimento ele fortalece para seguir em frente. Verso 1 diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vamos ler juntos o verso 1. Portanto, fortifique-se. Então, as palavras aqui, graça em Cristo Jesus, elas não podem passar de maneira nenhuma despercebidas nesse texto. Sabe, daquele jeito quando a gente lê rápido. Porque essas palavras são a base de tudo o que Paulo vai ensinar a Timóteo sobre o pertencimento da igreja. Por isso Paulo não dá imperativos a Timóteo. Olha, faça isso, faça aquilo. Então, Paulo poderia ter dito a Timóteo: olha, você está fraco, você está precisando de encorajamento, Timóteo, faz isso, faz aquilo. Fortalece no teu esforço, Timóteo. Fortalece na sua dedicação, Timóteo, você é um cara bom. Fortalece no teu histórico, Timóteo, de fidelidade, mas não. Paulo aponta para fora de Timóteo. Paulo aponta para Cristo. Por quê, pastor? Porque Cristo é a única fonte, amados. Essa fonte que jorra sem parar é Cristo, e não eu e você, não Timóteo naquele tempo. Porque Cristo é a única fonte e é por graça. Nós não merecemos, mas por graça Cristo nos chamou, Cristo nos salvou e Cristo nos incluiu em sua igreja. Eu posso ouvir um amém? Então isso nos leva aonde? Ao contexto de Éfeso, a uma outra carta aos Efésios que o apóstolo Paulo também escreveu. Essa cidade era onde Timóteo se encontrava. Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
Efésios 2:1. Efésios 2, de 4 a 5 diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Amados, mortos escolhem alguma coisa? Sim ou não? Mortos conquistam alguma coisa? Sim ou não? O pertencimento, o que isso significa? Que o pertencimento de Timóteo ao corpo de Cristo não começou com a sua decisão. Começou, sim, com a graça de Cristo sobre a vida de Timóteo. Então, a graça de ser salvo por Cristo veio primeiro e continua sendo a fonte que nos fortalece. Paulo está lembrando a Timóteo: Timóteo, antes de você fazer parte, lembre-se que Cristo te alcançou primeiro. E é nessa graça de Cristo que você não merecia, que Cristo te concedeu de forma abundante, que você precisa se apoiar e fortificar na sua caminhada. Porque isso é muito importante, porque isso não pode ser invertido, amados. Porque nós costumamos a dizer, nós temos uma tendência natural a entendermos que nós estamos no corpo, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós pertencemos ao corpo de Cristo pelo nosso mérito. Porque eu sou muito bom, porque eu toco o instrumento muito bem, porque eu tenho uma oratória muito boa, porque eu sei recepcionar muito bem, por isso estou aqui. Por isso Deus me chamou para que estivesse aqui. Mas Paulo está lembrando a Timóteo que não. A palavra de Deus está lembrando a mim, a você, a hoje que não. Porque nós costumamos dizer, pertencemos porque aceitamos Cristo como Salvador. Nós pertencemos ao corpo porque nós aceitamos Cristo como Salvador. Nós demos uma chance a Ele. Pertencemos porque frequentamos a igreja regularmente. Pertencemos porque eu dou o dízimo e a minha oferta, por isso Deus me chamou até aqui, me colocou, por causa do meu dízimo, a minha oferta, eu sou fiel. Mas a Bíblia nos diz que pertencemos por causa do poder e do amor de Jesus Cristo. Amém? E essa é a base de tudo. É o que sustenta, é o que faz essa raiz de fato ser forte e não quebrar. Não somos nós, mas é Cristo. Por meio do seu trabalho na cruz, fomos feitos seu corpo, sua família, seu templo, seu povo, seu rebanho, sua alegria e coroa. Ele nos fez o que somos, não nós. Verso 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz assim, chegamos ao segundo ponto, porque pertencer ao corpo nos inclui numa corrente onde nós não somos o elo final. E o verso 2 diz aí, Paulo a Timóteo, e as coisas que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, nas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Percebam, Timóteo não é o começo da história. Ele também não é o centro. Ele é um dos elos de toda essa história. E saber disso não diminui Timóteo. Pelo contrário, traz libertação na vida de Timóteo. E isso traz também libertação a mim e a você, porque nós não somos a corrente, nós não somos o início de tudo, nós não somos o centro de tudo, nós não somos o final de tudo. Tudo é Cristo, Ele é o centro, nós somos apenas um elo. E isso não significa diminuição para mim e para você, pelo contrário, é libertação. Porque não depende de nós. Cristo nos chamou e nos incluiu como um elo dessa corrente, que é a igreja.
Então, quando Cristo te inclui no corpo, Ele te inclui numa comunidade que Ele criou, que já existia antes de você e continuará depois de mim e de você. Então, percebam aí, pode passar o próximo slide, por gentileza. Percebam que o apóstolo ele desenha uma cadeia para lembrar a Timóteo o pertencimento dele ao corpo. No verso 3, essa cadeia, olha, Deus chamou Cristo, que Cristo fez a sua obra na cruz, ressuscitou, que chamou Paulo, que Paulo chamou Timóteo, que agora Timóteo foi incluído nesse elo, e agora Timóteo precisa passar isso a outros homens, a outras pessoas. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele desenha uma cadeia para lembrar a Timóteo, ou seja, e as coisas que me ouviu a dizer na presença de muitas testemunhas, que está lá no verso 2, Timóteo ouviu de Paulo a pregação do evangelho na presença de muitas testemunhas. E quem pregou esse evangelho a Paulo? Cristo Deus. Está lá em Atos. Confia, homens fiéis, ou seja, agora você precisa levar isso para outras pessoas, para que essa palavra que eu recebi de Cristo, e que Cristo me deu graça para que eu pregasse a você, também chegue a outras pessoas. Timóteo, fortifique-se, porque você é um elo nessa corrente. Aleluia. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, no verso 2, a palavra de Deus encarnou e veio até nós, por meio da fé nela, que não vem de nós, vem de Deus. Nós agora fazemos parte do corpo, e isso é graça, Timóteo. E Cristo nos chamou para que juntos, a igreja em unidade com Ele, façamos com que essa palavra poderosa chegue até outros, assim como foi feito em nós. Aleluia. E chegamos ao terceiro ponto, porque Paulo fala que esse caminho, o caminho que Timóteo estava ali precisando de ajuda, precisando de força, Paulo fala, olha, a partir desse momento, o caminho é duro. Essa caminhada, ela é difícil. E é necessário estarmos fortalecidos na graça de Cristo para que possamos suportar. No verso 3, ele diz a Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Amados, muitos olham essa frase aqui de Paulo e falam, cara, eu tenho que encorajar. Eu falo, suporta comigo os sofrimentos. Mas é porque Paulo é transparente. Ele é claro. E a mensagem que se diz do Evangelho no dia de hoje, ela é nebulosa. Porque a mensagem do Evangelho que se diz nos dias de hoje, diz, olha, se você pertencer, você vai ter mais. Olha, se pertencer, você vai ser superior a Cristo. Se você pertencer, você vai ser um grande vencedor, porque você é bom. Mas a mensagem do Evangelho, ela coloca de cabeça para baixo essa teologia do triunfalismo. E Paulo diz a Timóteo, Paulo poderia ter prometido conforto, triunfo a Timóteo, mas não, Paulo fala a verdade. Paulo não prometeu isso, mas Paulo prometeu a graça de Jesus Cristo. Então o apóstolo, ele estava encorajando a Timóteo, por meio da lembrança a quem ele pertence. Timóteo, como nós vimos no contexto, do texto, ele enfrentava fragilidades emocionais. No contexto dessa carta, o apóstolo Paulo fala que alguns irmãos estavam abandonando a fé. Amados, como é difícil você, diante de uma igreja, saber que um irmão está abandonando a fé. Se não for Cristo, de fato, você cai junto com eles, porque o seu coração corta. Então era isso, Paulo estava passando por fragilidades emocionais, era uma cidade grande, coisas aconteciam como a gente aqui em Maricá. Circunstâncias que exigiam essas exortações de Paulo. Então a palavra que foi traduzida aqui no verso 3 como suportar, suporte comigo, Timóteo, não é uma palavra passiva. Não é simplesmente aguentar algo que vem, presta atenção, porque ela indica
participação ativa no sofrimento, companhia, solidariedade. Ela aponta para a dimensão comunitária, sofrer junto com Paulo, junto com Cristo, junto com o corpo. Ele usa 3 imagens para ilustrar o que é viver com raízes do pertencimento a Cristo, a Timóteo. Acompanhe comigo no verso 4. Ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amados, pode também te ter dito ao contrário, mas a vida cristã é uma luta sem trégua. Do início ao fim, você que é crente, você que é membro, você que pertence, ou se você ainda não é, está caminhando, amados, é uma luta diária, e ela se desenrola num campo de batalha, a nossa vida, o nosso dia a dia. Não podemos entrar nessa luta jamais confiando em nossa força e em nosso entendimento. Por quê? Porque nós somos fracos demais para enfrentar inimigos tão poderosos. Precisamos de poder. E esse poder não está em nós, mas na graça que há em Cristo Jesus. John Stott, ele diz assim, que não dependemos da graça para a salvação somente, mas também para o serviço. Então, o soldado, ele tem foco exclusivo na missão. Aquele que pertence não pode ter a mente dividida com muitos interesses. Olha o que diz o texto. Seu coração não pode ser um solo cheio de espinhos. Lembra da parábola do semeador? No qual a fascinação do mundo, as riquezas e os prazeres da vida concorrem e disputam espaço. Se isso acontecer, o foco se perde. O soldado precisa estar focado. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, um soldado de Cristo. A obediência deve ser uma prova do seu comportamento. Obediência à palavra, obediência a Cristo, obediência aos seus mandamentos. Então, a obediência aqui não é o que te leva, na verdade, não é o que te leva a pertencer. Na verdade, a obediência é um selo do seu pertencimento. Então, nenhum soldado vai à guerra, preste atenção, nenhum soldado vai à guerra para agradar a si mesmo ou fazer a vontade própria. Ele está sob comando. Seu papel é fazer o que o comandante lhe ordena. Seu propósito é agradar aquele que o alistou. Aleluia. Paulo usa um outro exemplo. Além do soldado, Paulo usa agora um exemplo de um atleta. Ele escreve a Timóteo no verso 5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Amados, preste atenção mais uma vez, o atleta não vence uma prova se não se preparar. Por isso, o foco aqui de Paulo a Timóteo, no texto, não é a competição, mas é a preparação. Tudo acontece antes. O sucesso na competição é determinado pelo que o atleta faz antes da prova. Dieta, treino, descanso, tudo seguido de forma rigorosa. Então, o atleta, preste atenção, o atleta ele pode ter um desempenho superior aos demais competidores, mas se ele não correr segundo as normas, segundo as regras da competição, ele está desqualificado. Então, tentar burlar as normas para alcançar alguma vantagem é uma atitude indigna de um atleta. Eu dei um Google lá rapidinho,
né, estudando essa palavra, um Google sobre essa questão de atleta, né? O atleta que ele corre de forma indigna e lá na frente ele pega um atalho, né? O que acontece com ele depois? De acordo com o levantamento do jornal O Globo, há um total de 159, presta atenção, 159 devoluções de medalhas por exigência do Comitê Olímpico Internacional. Entre os casos incomuns, né, é incomum, não é? Alguém ganhar e ele perder a medalha, é ou não é? Entre os casos incomuns, além da revisão da nota, alguém dá a nota errada, já houve, perdeu por mau comportamento, violação das regras e até nome falso. Doping. A pessoa compete, ele tem um anabolizante, ele tem algo a mais, né? Ele tem uma adição, então ele não está competindo de uma forma justa, mas só pega depois. E é isso que Paulo está falando. Timóteo, o caminho é esse. Você não está no lugar errado. Cristo te deu essa missão. Não tem atalho. É Cristo que vai te fortalecer nessa caminhada. Continua seguindo as regras, as leis, os mandamentos, obedecendo ao nosso Senhor. Então, aquele que pertence a Cristo, de igual forma, ele precisa segui-lo e obedecer a sua palavra. Amados, não tem como você pertencer ao corpo, você e eu, sem seguir a Cristo, sem obedecer a palavra de Cristo. Nós estamos aqui passando por um momento de discipulado na igreja, estamos estudando sobre discipulado, nós estamos aprendendo que o discípulo de Cristo, quem é membro da igreja de Cristo, ele anda com Cristo e ele ensina outras pessoas a andar com Cristo. Não tem como desvincular tudo isso. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos, Jesus ensinando aos discípulos, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O apóstolo Paulo dá mais um exemplo para Timóteo, o soldado, o atleta, e agora ele fala do lavrador. Verso 6, diz assim: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Preste atenção mais uma vez, o trabalho do lavrador exige esforço. Amém? A tecnologia hoje fala, não, mas hoje tem tecnologia, o avião passa lá e joga a semente, né? Estou falando do lavrador, estou falando aquele que ara a terra, aquele que põe adubo na terra, aquele que pega a semente, cava na profundidade correta, irriga a semente no tempo certo, não pode ser debaixo do sol, senão, né, o sol ele vai matar, tem que ter o tempo certo. Então, o trabalho do lavrador, ele exige esforço. Amados, ele exige anonimato. Nos dias de hoje, as pessoas querem o lugar de Cristo. Toda honra e toda glória precisa ser a Cristo. Quanto mais anônimos formos em sua obra, mais o nome de Cristo ele é exaltado. João Batista diz, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Aleluia, anonimato. Pastor Ricardo lembrou a gente na reunião de sexta-feira agora, falando sobre o que João Batista disse quando perguntaram a ele quem ele era. A resposta de João Batista foi, olha, eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou Elias, eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem e direitem o caminho do Senhor. Aleluia. O trabalho do lavrador, lembrando, exige esforço, amados. Se a gente não se esforçar, Cristo nos salvou. Mas, Timóteo, é necessário você se esforçar. É necessário o anonimato. Cristo que precisa ser exaltado. É necessário paciência. Quem é que planta hoje e já colhe hoje mesmo ou amanhã? É necessário paciência.
as coisas não acontecem da forma e na velocidade que a gente espera que aconteça. Ah, mas pastor, eu estou orando, eu estou indo na igreja, mas eu estou orando pelo meu esposo, eu estou orando pelo meu cônjuge, pelo meu filho, ninguém se converte. Amados, continua orando, continua fazendo a obra, paciência, anonimato, esforço, não desista, fortaleça-se em Cristo. O trabalho do lavrador também implica em dependência. Se não chover, ele não colhe. Se não fizer sol na medida certa, ele não colhe. Se não for o tempo da colheita, ele também não colhe, ele não consegue. Isso significa, olha, Timóteo, você precisa depender mais de Deus nas suas ações. Olha a igreja, Braulio, igreja, vocês precisam depender mais de Cristo no seu ministério. Porque no tempo certo ele vai dar a colheita. Aleluia. Chegamos ao terceiro ponto. Porque Cristo, Paulo está falando a Timóteo, olha, Cristo é o alvo. Ele é o nosso maior exemplo. Você talvez pode estar olhando para pessoas, Timóteo, para aquele que se perdeu, para aquelas pessoas que você prega e não te escuta, rejeita a palavra, mas Timóteo, Cristo continua sendo nosso alvo. Igreja Mosaico, Cristo continua sendo nosso alvo. Ele, e não as pessoas, é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa maior referência. Versos 7, 8 e 9. Ele diz assim: reflita no que eu estou dizendo. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amados, é o Senhor que vai dar entendimento. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Cristo Deus, ressuscitou dos mortos, mas também Cristo homem, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Amados, esse aqui é o ponto alto da mensagem de Paulo a Timóteo. Eu considero o ponto alto da mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Lembre-se de Cristo. Diante de tanta correria que eu e que você, que nós temos no nosso dia a dia, nós esquecemos de Cristo. Nós esquecemos de nos fortalecer em Cristo. Cristo passa a ser apenas um conceito teológico na minha vida e na sua vida. Mas a gente deixa de trazer à luz da Escritura a prática do que nós aprendemos por Cristo em nossas vidas. Lembre-se de Cristo. O tempo verbal aqui é o presente contínuo. E o que isso significa? Que não indica só lembrança do passado. Não é só como você pega um álbum de fotos antigas e fica olhando e se lembrando. Não, é um presente contínuo. Mas significa uma afirmação de que você permanece para sempre. Perdão, você não, de que Ele permanece para sempre, amém? Nós não somos eternos, somos eternos em Cristo, amém? Eternos para a vida eterna. Então, vou repetir. O tempo do verbo é o presente contínuo. Não indica só lembrança do passado, mas uma afirmação que permanece para sempre. Lembre-se de Cristo, não somente que Ele morreu e ressuscitou por você, mas é algo contínuo, todos os dias. Lembre-se, 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 lembre-se de Cristo. Mateus 28, 20 diz assim: Jesus aos discípulos: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É como se Paulo estivesse falando a Timóteo: Timóteo, toma posse dessa palavra. Se Cristo falou, essa é uma promessa, é uma verdade. Cristo não morreu só naquela cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Então, quando as circunstâncias e as dúvidas nos ameaçam, devemos lembrar que Jesus ressuscitou e está conosco, amém?
Paulo está dizendo a Timóteo, as figuras do soldado, o atleta, o lavrador, não são apenas exigências, mas são retratos da própria vida de Jesus Cristo, Timóteo. Por quê? Porque Jesus é o modelo supremo do soldado que não se deixou envolver pelos negócios da vida civil. Para agradar aquele que o alistou, Jesus veio, não se envolveu com os problemas do dia a dia, mas ele veio para agradar aquele que o alistou para o serviço. Deus Pai, Deus concedeu o plano, Jesus veio à terra sem pecado, sem se envolver e consumou o plano da salvação. Jesus é o soldado perfeito. Aleluia. Jesus, diferente de qualquer atleta comum, Jesus é o único que competiu segundo as leis, de forma absolutamente perfeita. Timóteo não busca exemplos em atletas, em soldados comuns. Olhe para Cristo, o maior soldado da história, o atleta de todos os tempos. E não somente isso, Jesus, ele é o lavrador que trabalhou arduamente no solo duro da humanidade. Aleluia! Para quê, pastor? Para produzir uma colheita de salvação. Eu e você aqui hoje. Esta lembrança, amados, lembre-se de Cristo, fortalece-se na graça de Cristo Jesus, é o que deve fortalecer as nossas raízes, porque pertencemos a Ele. Ele, como soldado, mais uma vez, nos resgatou na escravidão do inimigo. Ele, como atleta, conquistou para nós o prêmio que jamais nós poderíamos alcançar por conta própria. E Ele, como lavrador, nos plantou em sua graça para que fôssemos seus frutos eternos. A Ele seja a glória. Amém. E o que nós podemos concluir aqui desse texto é que, amados, você não está no corpo porque mereceu, você não pertence à igreja porque você mereceu pertencer. Nós estamos porque Ele nos buscou. Nós estamos porque Ele nos incluiu. Nós estamos no corpo porque Ele nos sustenta. E essa é a raiz que nunca quebra. Porque eu e você nós podemos quebrar, mas Cristo não. Amém? E é Ele que nos sustenta. Ele nos salvou, Ele nos incluiu e Ele nos sustenta dia após dia. Ele é que vai nos levar até a coroa da glória. Aleluia, porque não depende de mim, de você, depende dEle. Aleluia. Você talvez tenha chegado aqui hoje com a semana pesando, com o senso de que precisa produzir mais, acertar mais, servir mais para merecer, pertencer. E a palavra que ecoa é: fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Algumas aplicações rápidas. A primeira é que nós pertencemos a uma história que nos transcende. Nós pertencemos a uma história que não é somente do nosso tempo presente. Fazer parte da igreja, amados, nos tira do isolamento. Não existe o lobo solitário, sabe? Aquele que, olha, Cristo em casa. Eu sou de Cristo, pertenço a Cristo, mas me deixa em casa. Não, Cristo te buscou quando você estava longe dEle e te incluiu no corpo dEle, que é a igreja. Então, fazer parte da igreja nos tira desse isolamento, porque nos traz ao pertencimento e acaba com o egocentrismo. Não é mais por mim, não é mais pela minha causa, mas é pela causa de Cristo. E a causa de Cristo é amor a Deus, em primeiro lugar, e amar os irmãos como a nós mesmos. Então não há como se fazer parte do corpo só pensando em nós e não em Cristo e nos irmãos. Na igreja, você descobre que é um elo e uma corrente viva que começou com Cristo e os apóstolos e continuará depois de você. Amados, isso é motivador. Nós não somos o centro da história,
nem os responsáveis por salvar a igreja. Nós fazemos parte de uma comunidade eterna que foi criada por Deus em Cristo. Amém? Segundo ponto, simplifique os seus interesses. Avalie se a sua mente está dividida com muitos interesses. Interesses esses que sufocam a sua vida e a minha vida em comunidade. Por conta do pecado, nós podemos transformar coisas boas em ruins. Conquistas pessoais é bom ou é ruim? Conquistar coisas é coisa boa. Ir à praia, ir a uma festa, praticar esporte, família, é uma coisa boa ou ruim? Mas se tudo isso estiver num lugar onde só Cristo pode estar, isso passa a ser uma coisa ruim. Se tudo isso rouba o momento de relacionamento de nós em comunidade, uns com os outros, isso passa a ser uma coisa ruim. São coisas boas e devem ser feitas, porém elas não podem roubar o tempo da nossa vida em comunidade. Precisamos aprender, amados, isso é importantíssimo. Nós precisamos, já falamos disso, sobre isso aqui à tarde hoje, sobre membresia, num estudo que o Ryan deu aqui à igreja. Nós precisamos dizer não às boas oportunidades que embaraçam a nossa missão principal. Lembre-se, você é um soldado de Cristo. E o soldado de Cristo, ele não se perde com as coisas, com as circunstâncias, com o mundo, com os prazeres. Terceiro ponto, a graça, solidariedade no sofrimento, comunidade de apoio. Amados, isso é uma bênção que só a igreja de Cristo tem. O texto mostra que pertencimento nos dá suporte para os dias maus. Nós temos aqui o exemplo de Timóteo. Eu poderia falar de coisas boas, né, também. A igreja, a maior parte, eu vou dizer, são coisas, bênção, conheço irmãos novos, né, todo mundo salvo em Cristo, que bênção, cara, é luta, mas tem os dias que nós estamos maus, sim ou não? Sim, pode ser hoje, pode ter gente aqui que está falando, mas eu estou numa maré, pastor, que não é hoje, não é ontem, não é um mês, eu estou um ano ruim. Nós aprendemos aqui de Paulo a Timóteo que suportar os sofrimentos aponta para uma dimensão comunitária, indicando participação ativa e companhia juntos nas dores uns dos outros. Então, quando nós estamos longe do corpo, ou quando nós escondemos as nossas dores uns dos outros, nós perdemos esse benefício que só a igreja de Cristo nos traz. Aleluia! E aí, amados, eu respeito muito a psicologia, eu respeito muito a psiquiatria, porque são bênçãos, foi Deus que ensinou a medicina a criar remédios, né? Foi Deus que deu sabedoria. Mas, amados, a gente esquece de Cristo e a gente busca, né, somente nessas questões, que novamente são bênçãos, mas a gente esquece do principal, do remédio principal que Deus dá, que é a igreja. Aleluia! A igreja cura a depressão. Cristo na igreja cura a ansiedade. Cristo na igreja. Aleluia! Na igreja, amados, nós percebemos que não é só eu e você que temos problemas. Sabe, quando a gente abre o Instagram, cara, eu acho que eu vou até tirar o Instagram da minha vida, porque só tem vida boa. Ninguém posta nada ruim, que está passando mal, que está precisando, é só vida boa. Na igreja,
você percebe que não é só você que tem problemas. Na igreja nós recebemos o cuidado do Senhor. Na igreja nós mantemos a lembrança viva da ressurreição de Cristo. E para finalizar, 2 Coríntios 1, verso 3 e 4, acho que eu não coloquei não, mas eu vou citar que diz assim, o apóstolo Paulo, falando sobre, numa outra carta, falando sobre a consolação que ele recebe de Cristo, amém? E como é uma bênção você ser consolado e consolar. Só na igreja você tem isso. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos. Te louvamos, Senhor, por mais esse momento precioso, um momento em que o Senhor nos mostra, Senhor, pela sua palavra, a importância de pertencermos ao teu corpo, de, Senhor, não nos apoiarmos no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, no que nós fazemos, mas de fato, Senhor, nos apoiarmos de fato na sua graça, como diz a sua palavra. Filho meu, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E nós aprendemos que isso é a base, Senhor, de todo o nosso pertencimento, porque não foi por mérito, foi Cristo, o soldado perfeito que veio à terra e lutou, batalhou por nós, cumpriu uma vida, Senhor, de propósitos perfeitamente. Foi Ele que plantou a semente divina no nosso coração duro, para que hoje pudéssemos dizer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Isso não é possível pela nossa força, mas somente pela sua graça. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos conceda essa graça, Senhor, de enxergarmos Cristo em todas as nossas situações e circunstâncias, que possamos nos apoiar, nos basear, de fato, nos fortalecer dia após dia, manhã após manhã, na ressurreição, crendo que Jesus ressuscitou e que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Nós entregamos esse momento em suas mãos, as nossas vidas, e que tudo seja para o louvor do seu nome. Amém. Vamos louvar o Senhor. Você pode ficar de pé?